Fala, nação rubro-negra! Seja muito bem-vindo ao canal Fla Show, o seu espaço de notícias, emoção e bastidores do Mengão. Ia ter empatado, porque pressionou bastante, não criou chances muito claras, né? A gente vai ver os melhores momentos, só uma do Arrascaeta ali. Mas poderia ter, ao menos, empatado o jogo do Castelão. Vitória importantíssima para o Fortaleza. Se aproxima ali dos times que estão fora da zona do rebaixamento. Ainda é uma situação difícil, né? São 4 pontos de desvantagem para o Santos, né? Que é o primeiro time fora do Z4. Só que já tem um jogo a mais, né? Realizado. O Fortaleza tem 29 jogos, o Santos tem 28. Mas dá um respiro ali para continuar sonhando, embora a situação seja difícil, né? Agora, eu acho que é um jogo que merece dois olhares, né? Um olhar para o Fortaleza e o olhar para o Flamengo. O Fortaleza traçou uma estratégia de dar a bola para o Flamengo, apostar no erro do Flamengo e contra-atacar. E foi muito bem sucedido no primeiro tempo, né? A gente vai ver o gol agora do Breno Lopes. Há pouco a gente já viu uma cavadinha que o Ayrton Lucas tirou em cima da linha. Enfim, então o Fortaleza conseguiu traçar um plano e executar bem esse plano, né? E o Flamengo, ao contrário, se expôs demais. Não percebeu que o jogo do Fortaleza era esse. Entrou em campo de um jeito... em outra rotação, digamos assim, né? Talvez não na rotação que a partida exigisse, né? Porque o Fortaleza sabe que está pelas últimas bolas, né? O Fortaleza está com a corda no pescoço. O Fortaleza não ia entrar mole nesse jogo, ainda mais com toda a motivação de você enfrentar o líder do campeonato, ou o vice-líder do campeonato e tal. Então, acho que o Flamengo fez uma leitura errada ao entrar em campo. E aí, a consequência disso é o primeiro tempo muito abaixo. Assim, foi um primeiro tempo do nível que o Flamengo fez contra o Corinthians, por exemplo. É verdade. Muito abaixo. É que naquele dia, na Neoquímica Arena, o Corinthians teve as chances e não fez. E o Fortaleza, dessa vez, teve as chances e fez. E aí o Flamengo não conseguiu, no segundo tempo, virar como aconteceu em São Paulo. Então, eu acho que foi uma partida bem ruim do Flamengo para quem está disputando o título contra o Palmeiras, que é uma equipe que erra pouco nesse tipo de jogo, por exemplo. Erra menos do que o Flamengo erra. Enfim, talvez essa pontuação aí faça falta mais ali na frente. E um time hoje, né, que dá para dizer até que é mesclado em relação à partida contra o Racing, né? Eram 5 eu acho que o Felipe escalou o que tinha de melhor hoje, né? O melhor possível, ele não poupou ninguém. Não, porque se a gente pensar, olha, jogadores diferentes em relação ao jogo contra o Racing, os dois laterais, né, que foram Varela e Alexandro, hoje jogaram Emerson Royal e o Ayrton Lucas, o Saul hoje começou como titular, Plata... O Pulgar estava suspenso. Exato. Plata não começou contra o Racing, Samuel Lino também não, nem Bruno Henrique. Né? Então são 6 mudanças, né? Eu falei 5, são 6 na verdade, né? Então são 6 jogadores diferentes em relação ao jogo contra o Racing, por exemplo. Então não era um time com um tanque razoavelmente cheio aí, né? Exato. Claro que a parte física a gente vai falar, o Felipe vai falar que tem todo o acumulativo da temporada, da sequência recente, que teve Botafogo, Palmeiras e Racing. E de fato é uma sequência pesada, ninguém está dizendo que não é. Mas o Flamengo se preparou com um elenco para poder enfrentar esses momentos, né? Fora que essa escalação de hoje, do meio para frente, foi titular ontem aí, em grandes jogos, né? Sim. Não dá para falar de um Flamengo enfraquecido, né? Exato. É isso que eu tô falando. Se você fosse olhar todos os jogadores que estavam à disposição hoje, você pode discutir a questão do Bruno Henrique, que não está bem e o Felipe está insistindo nele como centroavante. Mas é um nome importante ali no elenco, né? Aí você vai discutir momento, tá bem, tá mal e tal. Mas assim, o que eu acho que a mensagem que o Felipe passou era: a gente não tá preservando ninguém para o jogo de quarta-feira. O Campeonato Brasileiro está sendo disputado como tem que ser. Só que jogou mal. Jogou muito mal. Jogou mal. Assim, a gente sabe que jogos ruins podem acontecer a qualquer momento. O do Palmeiras aconteceu na Libertadores, tomou 3. Pois é. O Palmeiras vem de 2 derrotas, na verdade, para o Flamengo e para ele. O Flamengo ainda fez um bom jogo. Perdeu, mas fez um bom jogo. O que assustou foi era administrável, tanto que continua líder. O que assustou foi o jogo contra a LDU. Agora, se você pega um jogo de hoje, com o Flamengo jogando mal, com tanto jogador bom, eu não posso trocar mais do que mais do que 700 passes. Praticamente ali rodeando essa... segundo tempo inteiro, né? E mesmo no primeiro tempo teve uma bola, outra ainda ali que eles tiveram chance de fazer melhor. É muito jogador muito bom para estar todo mundo num dia. Você vê o lance ali que que chega cruzando... Puxa vida, o lateral direito chega cruzando o Emerson Royal e o Ian, ele não consegue chegar. Então, teve oportunidade para fazer isso. Então, você fala assim, é inconcebível
é você ter um domínio de jogo até tão grande e o Fortaleza também. Teve um momento fazer de 70 e tantos % de posse de bola, 71, eu acho. Começa o jogo, você fala assim, qual que é a minha programação, o Fortaleza? Ele vai lá, beleza. Ele estava no propósito dele. Ele conseguiu uma espetada aqui, outra ali. Era o que ele queria, fez o gol. Porém, dentro de campo tem jogo que mesmo sendo dominado assim, você sente que está tudo sob controle. Sim. Né? Mas contra um time do Flamengo, você sabe que qualquer hora alguém vai tirar algum coelho da cartola. E fora que o gol do Fortaleza dá uma mexida com o jogo ali, né? Porque o Fortaleza se condicionou a defender, pouco chegou ao gol defendido pelo Rossi, uma bela jogada, inclusive, do Breno Lopes. Por exemplo, mas teve muito espaço. Fortaleza se defendeu, mas não se defendeu tão bem como o Racing, por exemplo, se defendeu. Estamos falando de, assim, embora tenha se defendido, mas é porque hoje realmente o Flamengo tecnicamente errou muito. Muito passe, muito domínio. Foi aquilo que eu disse. Embora escolhas erradas. O Flamengo jogou melhor o segundo tempo, né? Foi um segundo tempo razoável. Mas assim, chance clara, de novo, foi aquele chute do Arrascaeta da marca do pênalti. Olha o tipo de jogo, o tipo de lance que a gente fala aí, estava impedido. Bastante impedido. Mas, pô, o Saul tá vindo pra bola aqui, cara, o jogador do Fortaleza, ele sai de 3 metros atrás, ele tá desligado, assim, sabe? Não é aquele negócio que a rotação foi outra. Foi outra, a faísca tava mais baixa, cara. E o duro é o seguinte, né? Isso acontece com frequência, especialmente por... Eu tenho a impressão, vocês podem me desmentir aqui, eu tenho a impressão que é algo que acontece muito mais com o jogador brasileiro do que com o jogador estrangeiro. Quando um time ou o jogador brasileiro, mais do que o jogador brasileiro, aqui no Brasil, aqui no Brasil. Porque o estrangeiro aqui no Brasil pega essa doença aí também. Exato. A impressão que eu tenho, vocês podem me desmentir aqui, é que, por exemplo, um time que está disputando o título da sua liga local lá na Europa e está jogando uma fase decisiva de Liga dos Campeões da Europa, a atenção, a perspicácia, o foco não muda tanto de um jogo para o outro. É claro que nós estamos falando de nível de jogador diferente também, mas não há tanto uma desmobilização tão grande quanto me parece até aqui no Brasil. Aqui é mais comum os nossos times, quando estão disputando 2 competições... Sentirem um pouco mais? Sentirem um pouco, perderem um pouco da faísca em uma das competições, normalmente no Campeonato Brasileiro. Eu acho que acontece aqui no Brasil com certa frequência, mas eu acho que hoje foi atuação ruim mesmo. Eu acho que assim, não teve a questão de foco dividido, de preocupação de se machucar. Acho que não é uma coisa consciente, Eric. Acho que é uma coisa inconsciente. Mas eu acho que os erros hoje foram assim, erros assim, muito técnicos. Assim. Erro de jogador que, erro de passe. O Jorginho hoje errou uma quantidade de passes, assim, incomum, de decisões erradas, assim, do time todo mesmo. Assim. O Arrascaeta foi, assim, aparecer de fato no jogo para ser uma peça importante já na metade do segundo tempo. Então, de alguma forma, hoje, a engrenagem não funcionou. Porque, cara, um jogador bom, de um nível... Cara, não pode eu pegar no todo. Tem bola que o jogador, é ele que vai fazer a diferença. Ele parado, ele desconcentrado, ele mais cansado, é um chute de fora, é uma bola cruzada, né? Foi quando na parte final que o Arrascaeta entrou no jogo. Ele criou, chutou, perdeu o gol. Porque quando você vai assim, jogar contra um adversário que você não joga bem, e aí o jogo ele é até meio equilibrado, tudo bem. Mas não era a questão do jogo hoje. Lógico, o gol do Fortaleza favorece totalmente esse jogo que o Fortaleza precisava. Né? Mas a questão emocional não pode pesar mais pro Flamengo do que pro Fortaleza nesse momento do campeonato. Agora, por mais que o Fortaleza tenha disputado, brigado e fez um jogo competitivo, eu acho que no segundo tempo teve mais sorte que juízo, né? Porque para um time que está brigando ali embaixo, abdicou demais do jogo, na minha opinião. Assim, teve um momento do jogo que... O Fortaleza só ficava ali atrás e o Flamengo trocando passe, tentando de alguma forma entrar. E várias entraram, essa que não teve a precisão, não teve a qualidade. Um exemplo de muitas bolas que o Flamengo perdia e o Fortaleza ia jogar, o exemplo que a gente dá do Mirassol. Eles pegavam a bola, caía no atacante. Cara, esses 6, 7 jogadores do Fortaleza, ele não fazia nem questão de querer ir lá, dar opção. Deixava o atacante se virar lá. Isso aí. Era dois... Com medo de ter um novo contra-ataque, né? Isso. Então, isso do Mirassol, você pode ver que não acontece em momento nenhum. Por isso que ele consegue jogar, porque ele tem essa ânsia, ele tem essa vontade. Quando ataca sempre com muita gente. O Mirassol sempre tem 6, 7 jogadores passando a linha da bola. A tabela explica, né? Porque um tá em quarto e o outro tá... Imagina, sétimo Fortaleza, né? O Si, a gente falando, se o Flamengo ele sai na frente, é um jogo que de repente você faz 3-4.
Se entra, de repente, você empata o jogo, te dá, de repente, um pouquinho mais de coisa mesmo errando. Poderia acontecer. Agora, jogo de futebol é muito louco. O Felipe tem um dilema para resolver, cara, que é a questão do centroavante. Porque o Pedro machucou e a gente não sabe se é um mês, se é 3 semanas, se é 5 semanas, ninguém sabe. Eu acho que eles vão até acelerar um pouquinho. E quem tá entrando no lugar não tá jogando bem, cara. Seja o Bruno Henrique improvisado, seja o Plata de eu sei que não tem tido oportunidades. O Juninho entrou bem no fim do jogo. Ele consegue uma mas o Juninho é aquilo, a gente tava falando. É um pecado você colocar um atacante com um time que tá defendendo lá 42 minutos. Eu acho. Isso era uma coisa que o Felipe precisava explicar. Ou o Juninho treina muito mal, e só vai ser usado nessas circunstâncias mesmo, ou alguma coisa está acontecendo. Porque, por exemplo, o Bruno Henrique não está rendendo como centroavante. Há quantos jogos a gente fala isso aqui? O Bruno Henrique não está conseguindo. E eu acho até que a entrevista que ele deu depois do jogo do Racing é até uma autodefesa. Tipo assim, eu não quero mais jogar ali porque eu não estou conseguindo. E aí vê o retorno que o Pedro tá dando. Exato, eu não consigo. Assim, me tira disso aqui que tá. E o Felipe está expondo o Bruno Henrique. Eu tenho a impressão que, por exemplo, para o jogo da quarta-feira, é possível ele escalar o Plata ali. Eu acho também, mas não é a melhor solução também. Não é, mas eu acho que é a mais possível para o momento. Ele vai escalar, imagino eu, Luiz Araújo do lado direito, Arrascaeta, Carrascal na esquerda e o Plata por dentro. Eu tenho a impressão que essa vai ser a formação. Não sei nem se ele não põe 3 no meio contra o Racing. Se ele não põe o Saúl mais aberto na direita como o Gerson jogava. Para ter um pouco mais de controle de posse de bola. Agora, Luiz Araújo e Plata, por exemplo, né, que pode jogar centralizado, mas pode fazer a do Carrascal, são caras altamente eu acho que é um né, ponto que, assim, essa questão do Juninho, ela me intriga, assim. Eu, como ex-repórter, eu ficaria intrigado a descobrir o que acontece, assim, porque ele foi um cara que foi contratado com o aval do Felipe. Não foi que alguém trouxe e falou, Felipe, tem esse jogador foi aqui. Foi vindo até como um case novo de falar, a gente não vai pegar, né, só os conhecidos. Veio para ocupar uma vaga nobre, que era de ser a reserva do Pedro, que estava o Gabigol. Tô falando que ele veio para ser o novo Gabigol, mas era uma vaga nobre no elenco, ser o reserva do centroavante. E pro Felipe jogar toda hora ali. E pro Felipe ter aprovado, beleza, não deu certo, isso pode acontecer. Ele era ele é um jogador que tem característica para ser um 9 importante. Mas hoje deveria ter entrado mais cedo. Mais cedo. Porque o jogo estava todo ali. Porque é um jogador que depende vai ter bola aérea. Pô, com 42 minutos, com um centroavante. Se é um driblador. Se é um driblador, um cara meia que dribla, chuta de fora, é outra coisa. Você vai ter... O pouco tempo você consegue fazer algo. Agora com centroavante é ruim. A situação dele é tão esquisita que o Wallace Ian, por exemplo, que é um garoto super promissor, assim, mas que andou cometendo uns erros e tal, foi punido. Ele ainda teve uma chance antes de entrar hoje do que o Juninho. É verdade. Né? Ele entrou antes do que o Juninho no jogo. O Juninho foi entrar aos 42. Se for olhar, assim, não tá descartado, mas é óbvio que o Juninho, nesse sentido, pelo jeito, é um cara do caramba. Ele ficou realmente para algo que muitos jogos ele poderia ter colocado o Juninho. Mas, por exemplo, o Michael... ele estava sendo convocado. Recentemente ele sequer estava no banco, ele estava ficando. E não estamos sendo aqui aproveitadores de falar, poxa, agora que está nessa situação, que o Juninho... Nós estamos falando que o Juninho seria a solução. Não é isso. Nada disso. Mais um pouco mais de tempo. O cara seria mais justo até, Mas se ele é o único centroavante disponível ali, com característica de jogar ali perto da área e foi contratado para isso, então não serve. É o único que pode te entregar essa característica. Até outro dia o Michael também não estava sendo... Aí já entrou hoje antes do Juninho também. Vamos ouvir o Felipe Luiz, então, para ver se ele fala sobre esse assunto na entrevista coletiva. Vamos mostrar o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, e depois o Palermo, que hoje conseguiu vencer o Flamengo com o seu Fortaleza. Temos que esquecer rápido, né, a derrota, corrigir os erros do que aconteceu. Realmente fizemos um primeiro tempo muito abaixo. Tecnicamente cometemos erros que não costumamos cometer. Demos inúmeras chances para o adversário poder ganhar terreno no campo. Isso nos levou a cada vez estar mais inseguros com a bola e eles aproveitaram a oportunidade. E sempre vai cair a culpa nos jogadores de sempre, vão sempre os que estão fora eram os que deveriam ter jogado, isso é sempre assim no futebol, mas eu sempre sigo, como eu falo para vocês, a minha convicção do que eu acho que é melhor para a equipe. Como eu falei, esquecer o mais rápido possível o que aconteceu hoje, corrigir os erros e pensar quarta-feira. Quarta-feira temos o jogo mais importante da temporada, mais importante do ano até agora e não tenho dúvida que a ambição de todos, que todos queremos
estar nessa final, estar em Lima, a nossa cabeça vai estar focada para esse jogo e principalmente 4 dias de descanso nos dá a possibilidade de recuperar todo mundo fisicamente. Obvio que había que tener recaudos y precaución, atención en todo momento y bueno, creo que el gol también a nosotros nos dio cierta tranquilidad y después era contrarrestar el gran poderío de juego que tiene Flamengo, volver a no recibir goles fue importante, la defensa estuvo muy concentrada, muy sólida, resaltar eso, el esfuerzo, el desgaste físico que hicieron todos los jugadores y bueno, para mí es un orgullo y el hincha tiene que sentirse de esa manera. Ahora esperemos que esto sea ese envión anímico y creer, seguimos creyendo, yo soy el primero, creer en el grupo que hay para salir de esta situación y entre todos debemos empujar e hacernos cada vez mais fortes. Tá aí também o Martim Palermo, técnico do Fortaleza. Só para deixar claro, né, o Bruno Henrique em nenhum momento disse que não quer jogar como 9. Ele falou que não quer disputar a posição ali com o Pedro. Ele prefere... Senão parece que só ficaria com essa opção para ele jogar ali. Né? Ele não quer ser o reserva do Pedro. Exato, ele prefere jogar na posição dele. Mas, quando não tiver o Pedro, ele se coloca à disposição do grupo para jogar, né? A vergonhosa atuação do Flamengo contra o Fortaleza foi incompatível com um time que poderia assumir a liderança do campeonato até empatando. Um time blasé, desinteressado, desmobilizado, que parecia cansado desde o primeiro minuto, mesmo com o técnico Felipe Luiz colocando em campo algo próximo do que seria a força máxima nas circunstâncias, sem 7 jogadores entre titulares e reservas, entre suspensos, poupados e lesionados. Mas nada justifica a conduta do time diante de um Fortaleza mobilizado que jogou por uma vitória fundamental na expectativa de escapar do rebaixamento da segunda divisão, que continua sendo um desafio enorme para a equipe cearense. Mas o único time que em campo teve dignidade, postura e jogou uma partida de futebol como deve ser jogada foi o Fortaleza. O Flamengo até tentou, digamos, a partir dos 25 minutos do segundo tempo, mas de forma atabalhoada, desorganizada, numa abafa, sem organização, sem conseguir furar o bloqueio defensivo com jogadas construídas. Enfim, uma atuação muito ruim, constrangedora, do nível daquela apresentada contra o Santos quando perdeu na Vila Belmiro por 1-0. São 4 derrotas do Flamengo no campeonato, uma para o Cruzeiro, num jogo equilibrado, um pênalti no final, uma para o Bahia, quando jogou com menos um homem desde os 12 minutos de partida, mas ainda assim quase empatou no final, quando tinha 9 homens e 2 jogadores expulsos. E essa derrota agora para o Fortaleza é uma coisa realmente vergonhosa, não pelo Fortaleza, que foi aguerrido, organizado, bem montado pelo Palermo, com contra-ataque, já tinha quase feito um gol no início da partida, mas o Ayrton Lucas salvou sobre a linha, e logo depois o Breno Lopes, que era a óbvia arma de velocidade do time cearense, conseguiu fazer o gol único da partida. O Flamengo teve muito tempo para tentar se organizar, se recompor, empatar ou tentar virar. E já no segundo tempo, por volta aí de 20 minutos, estava muito claro que um pontinho do empate já seria valioso. Como seria valioso um pontinho contra o Bahia, naquele jogo que perdeu pelo placar de 1-0 também, nas 2 derrotas em visitas ao Nordeste em rodadas recentes. Um time que joga dessa maneira, se no final não ficar com o campeonato, será obviamente apontado como um time blasé que deixará de ser campeão, digamos, por 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, por conta de condutas como essa. Inaceitável, bizarro, o Flamengo foi uma vergonha em Fortaleza, perdendo para o Leão do Pici por 1-0. E agora vai permitir que o Cruzeiro, vencendo o Palmeiras, se reaproxime dos dois na briga pelo título. Talvez possamos ter 3 times aí lutando nas rodadas derradeiras pela conquista do Campeonato Brasileiro 2025. Fala, nação rubro-negra! Se liga nessa! Tem reviravolta no Flamengo. Um nome que muitos já davam como carta fora do baralho pode estar ganhando uma nova chance com Felipe Luiz. E tudo isso em meio a uma derrota que doeu no torcedor. O Flamengo tropeçou feio no Brasileirão. Jogando contra o Fortaleza, que está na zona de rebaixamento, o rubro-negro acabou perdendo por 1-0.
O gol do jogo foi marcado por Breno Lopes logo aos 12 minutos do primeiro tempo, e o zagueiro Danilo não escapou das críticas da torcida, acusado de dar muito espaço na jogada. A derrota caiu mal, Rossi desabafou depois da partida e o clima ficou tenso. Mas, em meio a esse cenário complicado, o técnico Filipe Luís tomou uma decisão que pegou muita gente de surpresa. Ele colocou em campo o jovem Wallace Ian. O garoto de 20 anos entrou no lugar de Gonzalo Plata e olha, o time mudou de postura. O Flamengo cresceu no segundo tempo e mostrou mais intensidade. Lembrando que muita gente achava que o Wallace Ian não vestiria mais o manto sagrado por causa de problemas de comportamento, mas a qualidade dele ninguém nunca duvidou. Essa substituição mostra que Filipe Luís vê potencial no garoto e está disposto a dar uma nova chance. Agora, o Wallace Ian pode até ganhar sequência no time principal e, quem sabe, reconquistar de vez o espaço no elenco. Mesmo com sondagens do exterior, o jovem pode ser peça importante nessa reta final de temporada. Agora, o foco do Mengão muda totalmente. Quarta-feira tem decisão na Argentina contra o Racing pela semifinal da Libertadores. O Flamengo venceu o jogo de ida por 1-0 no Maracanã e pode até empatar, que garante vaga na final. Promessa de jogão com transmissão ao vivo da Globo. E aí, torcedor, o Wallace Ian merece essa nova chance no Flamengo? Ou o jovem já queimou o filme? Comenta aqui embaixo o que você acha. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notícia do Mengão. Aqui é informação e paixão de verdade.